Neste vídeo vamos dar continuidade ao assunto sobre strings que iniciámos no vídeo anterior desta série e vamos ver mais alguns métodos ou algumas funções que podemos utilizar com este tipo de variáveis. O propósito deste vídeo, dando continuidade ao assunto que estávamos a discutir no vídeo anterior desta série, é exatamente demonstrar aqui, no caso de strings, o que é que nós podemos fazer. O que é que nós podemos fazer genericamente com uma variável, que neste caso aqui está identificada como sendo string e com o nome frase, e que depois tem à frente o seu valor, que neste caso é esta frase completa, este tipo de variável é alfanumérica. Mas eu estou com isto a querer utilizar, utilizar este sistema para explicar um pouco mais à frente aquilo que é, de certa forma, a linguagem orientada por objetos e o que é o C# e tudo isso. Porquê? Eu poderia estar aqui a falar das strings, como poderia estar a falar de outro tipo de estruturas para exemplificar que, de facto, quando nós aqui escrevemos frase, ponto, e nos aparece uma listagem muito grande de funções e de métodos, etc. E nós depois iremos ver com calma o que é que significam estes termos que eu estou a utilizar, métodos, funções, etc. Mas, como podem reparar, existem aqui então variadíssimas operações, vamos designá-las assim desta forma por enquanto, que nós podemos incutir aqui na nossa variável frase para obter determinados resultados. E já vimos algum nos vídeos anteriores, ou neste caso no vídeo anterior, e eu vou aqui apenas neste vídeo apresentar mais alguns a título de exemplo. Obviamente que não vamos aqui explorar todos estes métodos ou todas estas operações que aqui estão, mas eu vou falar sobre as mais significativas. E antes de avançar, eu vou voltar a colocar aqui, portanto, caixa texto.text vai ser igual a qualquer coisa. E eu vou colocar ali qualquer coisa e reparem que eu coloquei aqui uma string vazia. Neste caso, coloquei umas aspas, ou melhor, dois conjuntos de aspas, abrir e fechar de imediato e, portanto, neste caso concreto, se eu executar a minha aplicação e clicar aqui em executar, não vai aparecer texto nenhum porque a string que eu defini aqui para ser apresentada é uma string vazia. Mas eu vou aqui substituindo este valor à medida que eu for introduzindo aqui alguns dos métodos que vamos estudar neste vídeo. Dos inúmeros métodos que nós podemos utilizar, e alguns deles já os vimos no vídeo anterior, há aqui, por exemplo, alguns que eu posso identificar. Como, por exemplo, se eu escrever frase.starts with, ok? Vamos aqui escrever como deve ser. Starts with. E starts with significa genericamente o quê? Reparem, eu sempre que quero obter informações sobre o resultado final de um determinado método, eu vou colocar aqui o meu cursor sobre esse método e vai-me aparecer este pequeno quadro que me vai explicar quais são os resultados que eu posso obter utilizando este mecanismo. E neste caso ele diz que eu posso obter um resultado do tipo booleano a partir de uma string e na qual nós podemos facilmente interpretar que é uma espécie de pergunta que nós fazemos à nossa variável. Neste caso, ela começa por, e começa por qualquer coisa. E, portanto, essa qualquer coisa nós iremos definir como sendo um parâmetro, isto é, algo que nós iremos passar ali entre parênteses. O resultado será, então, uma variável booleana, isto é, verdadeiro ou falso. E ali está a explicação, determina, isto é, determines whether the beginning of the instance of matches the specific string. Isto é, determina se o início da nossa instância, neste caso da nossa string, neste caso, coincide com a string especificada no parâmetro. Ora, o que é que eu estou aqui a dizer com isto tudo? Se eu escrever então aqui starts with, e agora abrir aqui os parênteses, ele vai-me pedir um valor do tipo string. E eu quero então perguntar se a minha frase começa por tipo. E sabemos que não. Ora, o que é que eu posso fazer com isto? Eu tenho que definir aqui uma variável booleana, que eu vou chamar resultado, é igual a frase starts with tipo. É como se eu estivesse a fazer uma pergunta. E eu agora vou apresentar aqui o resultado. Neste caso, resultado, ok, vamos aqui colocar como deve ser, resultado.toString. Isto porque é uma variável booleana, não é uma variável do tipo alfanumérica e, por conseguinte, eu tenho que aqui fazer uma transformação rápida desta variável para que ela apareça escrita na minha caixa de texto. Vamos aqui executar e, obviamente, que o resultado vai ser falso. Okay? E vai ser falso porque, de facto, a minha variável frase não começa, isto é, não starts with, ok? Pela palavra tipo, mas sim pela palavra este. Okay? E se eu agora iniciar aqui,
reparem que vai aparecer então true. Da mesma forma que eu tenho o starts with, eu tenho o ends with. Isto é, termina com. Okay? Ends with. E aqui, claro, vou também definir o que é que eu lá quero colocar. Obviamente que eu posso colocar frases, como posso colocar simplesmente o facto de saber se ela termina com um ponto final. Okay? E reparem então o que é que vai acontecer nesta circunstância. De facto, ele vai me dizer que sim, ela termina com um ponto final. Dir-me-ão, bom, não vejo grande utilidade em perguntar se de facto uma variável termina ou não com um ponto final. Bom, então eu vou fazer aqui um pequeno exercício mais elaborado, mas não muito, obviamente, para verificarem a utilidade deste tipo de implementação. Reparem que, por exemplo, esta variável do tipo string não era definida aqui diretamente por mim, mas era introduzida, por exemplo, por um utilizador que estava a preencher um formulário e, portanto, estava a escrever o seu nome. Eu quero garantir que o nome termina, por exemplo, uma frase terminava com um ponto final. Se o utilizador colocou o ponto final, correto, está o trabalho completo. Mas se ele não colocar o ponto final, eu quero acrescentar um ponto final. Reparem o que é que acontece neste caso. Eu posso utilizar uma estrutura condicional do tipo if, e agora, frase, ponto, ends with, ponto final. Se a frase termina com ponto final, tudo certo, ok? Caso contrário, e eu já vou mostrar outra forma de fazermos isto, else, o que é que eu vou fazer aqui? Vou dizer que frase vai ser igual a frase mais o ponto final. Ora, e depois vou apresentar aqui, obviamente, caixa texto.text é igual a, neste caso, frase. Ok. Vamos verificar o que é que acontece neste caso. Eu tenho aqui uma frase que termina com um ponto final, de facto. E, por conseguinte, se eu agora executar, eu vou ter a frase e o ponto final, que ali é bem visível no fim desta variável. No entanto, se eu retirar daqui o ponto final, reparem qual vai ser o resultado. Vai ser exatamente o mesmo. Porquê? Porque tenho aqui esta estrutura condicional a analisar se de facto frase tem ou não, ou termina neste caso com um ponto final. Caso não termine, ele vai acrescentar o ponto final. Eu quero aqui rapidamente introduzir uma outra nuance e quero também chamar a atenção que todas estas ideias que estamos aqui a explorar, obviamente que não estamos a explorá-las em grande profundidade, estamos a falar sobre elas de uma forma mais superficial. Porque depois, à medida que formos avançando no estudo, nós iremos recuar muitas vezes aos conhecimentos básicos que adquirimos para explorar em maior profundidade todas estas funcionalidades. E por isso mesmo, muitas das instruções que eu aqui vou fazer, normalmente não as explico em muito detalhe. Mas reparem, por exemplo, aqui numa nuance, que é o seguinte: eu aqui estou a perguntar se frase termina com ponto final. Se eu quiser perguntar, então, frase não termina com ponto final. Se eu quiser fazer esta pergunta, o que eu tenho simplesmente que fazer é o seguinte: colocar um ponto de exclamação antes. Significa isto que é uma negação, isto é, se frase não termina, porque tem aqui este sinal, não termina com um ponto final, então ele vai fazer aqui a operação que eu desejo, que neste caso é frase igual a frase mais o ponto final. Okay? Portanto, voltando a repetir muito rapidamente, se eu tiver a condição definida desta forma, ela vai ser definida de uma forma positiva, isto é, será que frase termina com um ponto final? Se a resposta for verdadeira aqui dentro, então ele executa esta operação. Obviamente, se eu agora deixar ficar assim, o que vai acontecer é que vai ser acrescentado um ponto final a seguir ao ponto final. Okay? E se eu tiver então aqui um ponto final, reparem o que é que vai acontecer. Vamos ter dois pontos ali no final. Ora, eu quero analisar esta condição pela negativa. Neste caso, se a frase não termina com um ponto final, então vai acrescentar. Ora, eu não tenho um método chamado not ends with, ou ends with not, ou ends not with, ou qualquer coisa do género. Não tenho. Então eu vou fazer o seguinte, vou inverter esta condição, para que ela, em vez de ser analisada como positiva, passe a ser analisada como negativa. E por esse caso eu vou utilizar ali o ponto de exclamação. Significa isto que está aqui escrito, o seguinte: se frase não termina com ponto final, então
ele vai acrescentar o ponto final. Ora, de facto, ela não termina com ponto final e ele vai executar esta operação. Reparem, vai acrescentar o ponto final no final do meu código. E vamos aqui verificar, cá está, no final da variável, lá está o ponto final. Eu posso ainda simplificar muito mais, uma vez que só tenho aqui uma operação, retirando daqui os parênteses, e vamos ter exatamente o mesmo tipo de implementação a funcionar em pleno. Vamos avançar muito rapidamente aqui noutras funcionalidades, ou noutros métodos, por exemplo, o trim. O trim significa genericamente o seguinte: eu posso obrigar a que a minha variável seja, enfim, um pouquinho mais espremida neste sentido. Vamos imaginar que eu tenho aqui, eu vou reduzir o tamanho da minha variável, este tipo de variável vai ficar só assim. Imaginem que eu tenho aqui, por exemplo, uma variável string onde eu inadvertidamente introduzi espaços e estes espaços eu não os quero apresentar. Então reparem o que é que acontece. Se eu colocar aqui frase.trim, abrir e fechar parênteses, o que vai acontecer genericamente é o seguinte: esta instrução vai remover os espaços no início e os espaços no fim da minha string. Reparem então como é que a limpeza acontece. Não vai ser muito visível nesta execução, porque cá está, nós não sabemos se há aqui um espaço atrás e outro à frente, mas nós vamos fazer o seguinte: vamos colocar aqui um sinal, mais frase.trim e mais um sinal a fechar. Significaria isto que se não tivéssemos aqui o trim, o que nós vamos ter então é um sinal, um espaço, depois todo este texto, depois vários espaços e finalmente este sinal. Correto? Vamos verificar se é isso que acontece. E cá está então esta disparidade, esta existência de espaços ali a mais. Se eu utilizar aqui a função trim, reparem o que é que vai acontecer a toda esta frase. Vai ficar já ali sem os espaços nas pontas e, portanto, vamos ficar com a nossa variável ali sem espaços nas extremidades. Eu posso utilizar o trim completo, e ele neste caso elimina espaços à esquerda e à direita, mas eu posso utilizar trim end ou trim start, e neste caso já sabemos qual será o resultado. Se eu utilizar trim start, ele vai apenas remover o espaço do início. Se eu utilizar trim end, ele vai remover apenas os espaços que estão no fim. Vamos continuar aqui a falar sobre outros métodos. Vamos imaginar, por exemplo, que eu quero determinar qual é a posição ou o índice da primeira ocorrência de um determinado caractere. Vou explicar isto de uma forma mais simples. Vamos imaginar que nesta variável que eu aqui tenho, eu quero saber em que índice, e já sabemos que a variável string tem um índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí fora. Eu quero saber qual é o índice da letra I. Nós temos aqui duas letras I, mas assim que aparecer a primeira letra I, automaticamente eu vou ter aqui um resultado a dizer que existe uma letra I, pelo menos no índice X, por exemplo. Então vamos colocar aqui int X é igual a frase, pronto, e agora reparem o que é que eu vou fazer. Index of. Index of significa índice de. Índice do quê? Neste caso eu vou definir aqui um caractere, mas reparem que eu tenho aqui um método, neste caso uma função, que tem 9 assinaturas diferentes. E no próximo vídeo vamos começar a falar sobre a criação de classes e vamos começar a perceber o que é que isto significa. Reparem que eu posso ir selecionando aqui, por exemplo, o segundo método, que neste caso eu posso usar uma string. No primeiro eu terei que usar um valor do tipo char, no segundo posso utilizar uma string, no terceiro posso utilizar um valor char e indicar a partir de que índice é que é contado, etc, etc. Há aqui muita informação para podermos explorar. No entanto, eu vou aqui explorar com a primeira. Então, neste caso, eu quero saber qual é o índice, por exemplo, da letra I. Ora, como eu aqui vou escrever um valor do tipo char, eu não posso escrever isto, ok? Porque os valores do tipo char ora, eu vou aqui, quer dizer, poder escrever aquilo eu posso e já vou explicar porque é que ele me está a deixar escrever aquilo. Já vamos lá. Ok, vou colocar aqui .toString, x.toString para saber o valor. Eu posso aqui colocar inadvertidamente isto, porquê? Porque este método que aqui está, ou este processo, tem duas assinaturas distintas. Neste caso, ele permite, nesta primeira assinatura, colocar um valor do tipo caractere, ou então na segunda colocar um valor do tipo string. E por isso é que ele aceita quer
o I desta forma, ou então o I desta forma. É evidente que se eu quiser saber o índice de apenas uma letra, eu posso utilizar os dois mecanismos. Mas se eu quiser saber o índice de tipo, neste caso eu tenho obrigatoriamente que utilizar as duas aspas, porque se eu colocar aqui dois apóstrofes, isto não vai resultar porque não é um caractere. São vários, são 4 neste caso. Mas vamos aqui colocar até tipo. Vamos ver qual é o índice de tipo. Ora, o índice de tipo nós podemos já contabilizá-lo. Será aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos verificar se é esse o valor que aparece aqui nesta linha de comando. Ok? Portanto, ele vai pegar na frase, vai verificar qual é o índice de tipo e, obviamente, vai identificar como sendo 5, porque é no índice 5 que começa esta palavra tipo. Vamos aqui colocar, por exemplo, 2 ou 3 letras pelo meio para variar. E ele vai tentar procurar dentro da minha frase se existe esta ocorrência. E depois eu ponho aqui X to string. Vamos ver o que é que acontece aqui neste caso. Executar, ele diz -1. E atenção, ele não diz 0 exatamente porquê? Porque 0 corresponde à letra E, ao índice E. Neste caso, o -1, ou o valor negativo, significa que eu não tenho nenhum índice aqui retornado a partir desta função. Nós depois iremos ter a ocasião de explorar estas funcionalidades mais para a frente e com maior profundidade. Da mesma forma que eu tenho o index of, eu agora vou utilizar aqui, por exemplo, o índice da letra E, e neste caso será 1, e vou utilizar especificamente aqui com uma variável do tipo caractere. Reparem então, vamos ter aqui o índice 0, ok? Mas se eu quiser saber qual é a última letra E que aparece na minha frase, então eu, em vez de colocar aqui index of, eu coloco aqui last index of, o último índice de letra, neste caso do E, e que é este que aqui está. E reparem então o que é que vai acontecer aqui. Eu vou executar e ele vai dizer que está na posição 19. Portanto, esta posição que aqui está assinalada. Mais um pouco só a falar aqui sobre algumas das funções das variáveis string, e estou com isto, mais uma vez repito, estou com isto apenas a mostrar alguns exemplos do que é que nós podemos fazer com este tipo de funcionalidades na programação em C#, ok? Nós depois iremos ver que isto é aplicável a um conjunto muito vasto de outro tipo de variáveis, objetos, etc, etc. Mas com o tempo nós iremos chegar lá de uma forma mais simples. Vamos aqui introduzir um outro conceito, por exemplo, que é o conceito do insert. Vamos imaginar que nós temos aqui uma string que contém, por exemplo, um apelido. Ok? E o apelido é, por exemplo, Silva. Vamos aqui alterar esta variável para nome. E nome é igual a João Ribeiro. Vamos imaginar que, neste caso concreto, eu quero inserir este apelido no meio do meu nome e ficar, por exemplo, João espaço Silva Ribeiro. Ora, eu vou aqui colocar de imediato aqui um espaço para que seja acrescentado aqui. Ora, o que é que eu vou agora fazer então? Eu vou colocar aqui, ou atribuir aqui um resultado final, tanto faz, posso colocar aqui string nome completo é igual a nome.insert, isto é, inserir, e agora que reparem que este método tem dois parâmetros, dois pedidos, duas questões que eu tenho aqui que definir. Primeiro, onde é que eu vou inserir? E por isso tem aqui o start index. Ora, eu sei que é no 0, 1, 2, 3, 4. Inserir no 4. E inserir o quê? Inserir o valor de apelido. Vamos verificar então se acertarmos nas coordenadas corretas, porque aqui embaixo vamos apresentar o nome completo. Poderemos não ter acertado nas coordenadas corretas e o espaço ser puxado para a frente, mas é isso que nós vamos já experimentar com uma das características fundamentais da programação, que é testar sistematicamente o nosso código. Vamos verificar e reparem, cá está aquilo que eu tinha previsto antes de executar. Neste caso, João Silva ficou aqui colado e, portanto, eu utilizei aqui o índice errado. Vou acrescentar mais um valor, índice 5. E agora reparem então
já tenho o meu nome aqui alterado, João Silva Ribeiro. Vamos ainda colocar aqui uma outra funcionalidade que é o replace. Vamos imaginar que, por exemplo, string final é igual a nome.replace, e replace significa exatamente isso, substituir. Substituir o caractere atual pelo novo caractere. Eu quero substituir, por exemplo, os i's, e eu sei que tenho i's, vários, por um espaço ou então um underscore para que seja visto. Reparem o que é que vai acontecer então neste caso. Obviamente eu aqui coloquei as aspas, mas não posso fazê-lo porque estamos a utilizar variáveis ou parâmetros do tipo caractere, e então eu vou ter que definir desta forma. Aqui vou colocar obviamente final para que me seja apresentado o resultado desta operação. E agora reparem o que é que vai acontecer. O meu nome é originalmente João Ribeiro, mas eu aqui pedi para utilizar um mecanismo que vai substituir todas as letras I por underscores. Então reparem o que é que acontece. Cá estão os underscores a substituir as letras I. Tudo isto poderá parecer um pouco inócuo, isto é, não faz qualquer sentido. Para que é que eu vou precisar disto? Bom, reparem que há aqui possibilidades intermináveis de nós podermos utilizar estes mecanismos para trabalhar o nosso código de programação. E finalmente apenas explicar aqui um outro aspecto. Vamos imaginar que nós temos aqui uma variável do tipo string chamada items, e dentro desta variável nós temos várias palavras, neste caso João, vírgula, Paulo, vírgula, Carlos, vírgula, Manuel, vírgula, António. Eu tenho aqui uma característica engraçada, isto é, se eu apresentar aqui items, eu vou ter então esta minha variável apresentada toda exatamente como aqui está indicada, os nomes separados com vírgulas. Mas vamos imaginar que eu quero separar todos estes nomes numa variável do tipo array, ou neste caso numa estrutura do tipo array. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte, string, já falámos aqui sobre arrays, vou colocar ali, abrir e fechar parênteses, retos, e neste caso vou colocar aqui, por exemplo, qualquer coisa, portanto nomes, por exemplo, é igual a, e agora reparem, items.split. E split é genericamente uma outra função que, reparem, retorna exatamente o quê? Um array de strings. E um array de strings, lá está, ali indicado, logo a seguir àquele cubozinho pequenino, diz que vai retornar um array de strings. A partir de uma string, com a instrução .split, e entre parênteses vai ter um parâmetro que é um char, um separador. Ora, qual é o separador que eu aqui quero utilizar para remover, ou neste caso para separar tudo isto? É a vírgula, ok? Eu quero dizer à minha string que, ok, vais separar todas as palavras que aqui estiverem sempre que encontrares uma vírgula. E neste caso concreto, nomes passa a ter uma estrutura de vários valores, que é, neste caso, 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então significa isto que se eu tiver aqui o índice 0 de nomes, o índice 1, o 2, o 3 e o 4. Se eu colocar aqui nomes de 3, o que vai acontecer é que eu vou apresentar aqui apenas a palavra Manuel. Reparem, vamos aqui executar e cá está Manuel. E com este método que eu agora expliquei, obviamente há muitos mais para as variáveis string, eu quis apenas não mostrar apenas só a questão das strings, mas sim mostrar de uma forma geral alguma espécie de introdução à forma como funcionam estes métodos, a utilização dos parâmetros. Porquê? Porque é algo que nós vamos começar a estudar em maior profundidade na próxima aula, para que nós possamos perceber de uma forma mais simples o que é isto da programação orientada por objetos. Obviamente que não vamos estudar de uma forma aprofundada nesta fase inicial o que é a construção de uma classe, mas vamos ver quais são os princípios genéricos do que é uma classe, o que é a construção de propriedades, de métodos, utilização de parâmetros, e isso vai-nos depois permitir explorar de uma forma muito mais simples todos os restantes conceitos relacionados com a programação em C#.